paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Hoje é 19 de maio do ano de 2021, quarta-feira, 20 horas, 4 minutos. Nós vamos dar início ao nosso culto de estudo bíblico. Eu quero lhe convidar para orarmos juntos, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, elevamos a Ti nossa voz em oração. Agradecidos lhe somos por este dia que o Senhor nos dá e por esta oportunidade que temos de cultuar o Teu santo nome. Perdoa, ó Senhor, os nossos pecados e as nossas ofensas e retira de nós todo impedimento para que possamos, ó Deus Santo, Todo-Poderoso, ver e contemplar as nossas orações respondidas. Abençoa teu servo, abençoa tua serva, cada irmão, cada irmã que está conosco conectado. Fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa alegria em estarmos juntos mais uma vez num culto de estudo bíblico, e nós lhe convidamos para interagir conosco, enviando sua palavra de saudação, enviando seu pedido de oração. Vamos agora juntos louvar o Senhor com o cântico de número 526 de nossa harpa cristã. Convidamos que puderem, de imediato estaremos cantando o hino de número 526 da nossa harpa cristã. Louvamos a Deus pela vida da nossa orquestra, por cada um dos músicos, que Deus continue abençoando as nossas vidas. Vamos cantar com força, com alegria, com ânimo, igreja. Onde Jesus se faz presente, há barulho, barulho de adoração, de glorificação do seu santo e maravilhoso nome.
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, Jesus, aleluia. Grandioso és tu, Jesus, em nossas vidas. Grandioso és tu neste lugar, Jesus, aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Os amados irmãos e irmãs, nós vamos nesse momento participar do ofertório, a oportunidade que temos de contribuir e cooperar com o reino de Deus. Faremos a leitura bíblica, Malaquias capítulo 3, versos 10 e 11, onde lemos: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Aí na sua tela estão os dados bancários do Ministério ADMDF, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, lembrando que o Pix é o nosso CNPJ. Desse modo, quem desejar, nesse momento, pode fazer um DOC, um TED, uma transferência online ou um Pix. Vamos ouvir um louvor e os irmãos têm a oportunidade agora de contribuir. Ouvir a palavra de Deus.
Prezados irmãos e irmãs, nós agradecemos a todos que têm cooperado, que têm contribuído, que têm entregue o seu dízimo, que têm entregue a sua oferta. Deus lhe abençoe, Deus lhe recompense. Nós vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida de todos aqueles que ofertam, aqueles que contribuem e assim nos ajudam a fazer esta obra. Também nós vamos nesta oração incluir a nossa gratidão a Deus pela vida da Ana Cláudia, que esteve de aniversário, aliás, a Claudinha, né? Esteve de aniversário, isso mesmo, e também um pedido de oração em favor do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente emérito da CGADB e também do Conselho Administrativo da CPAD e da igreja que está em Belenzinho, São Paulo. Ele está internado com Covid-19, mas graças a Deus que as informações são muito boas. Ele já saiu da UTI, foi para o quarto, passa bem, está melhor, mas vamos continuar orando para que o milagre seja completo na vida do servo do Senhor. Também nós vamos orar pedindo a Deus pela completa recuperação da saúde da irmã Jo, esposa do presbítero Sueiro, que esteve internada fazendo um procedimento cirúrgico, e também pela irmã Maria de Lourdes, que vai internar amanhã também para um processo cirúrgico, e ainda pela vida do Altair, que é esposo da irmã Maristela, que foi diagnosticado com o Covid-19. Vamos orar então, irmãos e irmãs. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra eterna e bendita, pelo momento de comunhão. Intercedemos agora, Senhor, em gratidão a Ti pela vida da Claudinha, agradecidos por mais um ano que o Senhor concede à Tua filha, rogando que o Senhor venha multiplicar sobre ela a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Também intercedemos pela saúde do pastor José Wellington Bezerra da Costa, rogando que o Senhor venha repreender a doença e restaurar completamente a saúde do teu servo. Intercedemos também pela restauração da saúde da irmã Joselene, também pela saúde, ó Pai querido, da irmã Maria de Lourdes, que o Senhor opere um milagre e dê vitória às tuas servas, e ainda também intercedemos pela vida do Altair, rogando a tua misericórdia. Ó Senhor, agora fala conosco por intermédio da administração da palavra e abençoa o celeiro e a dispensa de quem tem contribuído com esta obra. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Graças a Deus, irmãos, pela bondade e a misericórdia do Senhor. E nós vamos agora reiniciar a série de estudos do livro de Salmos. Nós concluímos na quarta-feira passada a série de estudos sobre os dons espirituais e agora vamos reiniciar os estudos do Salmo ou do livro de Salmos. Nós tivemos um início no ano passado e aí tivemos uma pausa na virada do ano e outras motivações foram necessárias estudarmos a respeito dos 110 anos de história das Assembleias de Deus. E agora então nós vamos retomar, vamos reiniciar com o Salmo de número 1. Um estudo já feito há cerca de um ano, aproximadamente, mas vamos retomá-lo. Salmo de número 1, vamos ler então juntos o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O tema deste salmo é o salmo de sabedoria, e nós vamos estudá-lo sobre 4 pontos principais: a delimitação da bem-aventurança, as ações dos justos e fiéis, as bênçãos prometidas aos justos e o fim reservado para os ímpios. Desse modo, então, queridos irmãos e irmãs, nós faremos uma análise deste salmo, o salmo de número 1, em rápidas palavras, de modo bem abrangente, mas o salmo de número 1, que dá abertura ao compêndio que contém 150 salmos, é um dos salmos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. Além do Salmo 23 e do Salmo 90, o Salmo de número 1 é extremamente conhecido e ele tem como título, então, o Salmo da Sabedoria. Vamos, então, observar e estudar sobre 4 aspectos. Vamos ao primeiro ponto do nosso estudo: a delimitação da bem-aventurança. Então, leia comigo novamente o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O conceito aqui de bem-aventurança é alegria, felicidade. O justo tem tanto alegria interior como felicidade exterior. Bem, nesse aspecto, então, amados irmãos e irmãs, é preciso lembrar que bem-aventurado tem esse sentido, mais do que feliz, cheio de contentamento. E a Escritura diz que nós somos bem-aventurados, somos mais do que felizes. Nós temos razão de sobra para viver em grande contentamento. Agora, o Salmo de número 1 diz que é bem-aventurado ou está repleto de alegria e de grande contentamento aquele que não pratica algumas ações. Vamos ver? 3 coisas que o justo não faz. Primeiro, segundo o texto bíblico, o justo não anda no conselho dos ímpios. Segundo, o justo não se detém no caminho dos pecadores. E terceiro, não se assenta com escarnecedores. Veja, então, amados irmãos, que nós temos aqui 3 verbos. E diz que o justo é bem-aventurado porque ele não anda, porque não se detém e porque não assenta. E 3 designações de grupos das quais o justo não tem intimidade: ímpios, pecadores e escarnecedores. Ele não anda com os ímpios, ele não se detém com pecadores e nem se assenta com escarnecedores. Vamos agora então observar cada um desses aspectos de que a Escritura diz claramente: é bem-aventurado, está sempre cheio de grande contentamento aquele que não anda com os ímpios. Vamos lá? Não anda no conselho dos ímpios significa que é bem-aventurado aquele que não é controlado por sugestões dos ímpios, não acata os planos dos ímpios e não se espelha na conduta dos ímpios. Veja o que diz 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aleluia! Então, amados irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo de grande dificuldade. Vivemos um tempo de relativismo cultural, onde os valores sofreram inversões. Aquilo que é certo é considerado errado, aquilo que é errado vem sendo considerado como certo, e nós carecemos nos nossos dias de referencial, carecemos
de pessoas honestas, de pessoas íntegras, de pessoas que vivam de acordo com a autoridade da palavra de Deus, pessoas que sejam fiéis à revelação das Escrituras, e o salmista diz que eu posso identificar uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa justa, uma pessoa que anda segundo a palavra do Senhor. De que modo? Primeira condição de identificar alguém que de fato é servo de Deus. Esse alguém não anda segundo o conselho dos ímpios. Não importa que opinião os ímpios tenham, não importa que conselho o ímpio tenha, o bem-aventurado, aquele que é justo, aquele que tem temor de Deus, não dá ouvidos a conselhos de ímpios. Ele dá ouvidos ao Senhor e não aos ímpios. Vamos ao segundo aspecto. Não se detém no caminho dos pecadores. Significa que ele não é companheiro dos ímpios ou dos pecadores. Significa que não imita suas ações e não age como eles, e que não ousa seguir aqueles que fazem o mal. Provérbios 14 e 12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém? Então, primeiro, o justo não anda no conselho dos ímpios. Ele não aceita o conselho de ímpios. Segundo, ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se deixa influenciar pelo caminho dos pecadores. Ele não segue na mesma caminhada, na mesma trilha. Ele sabe que os pecadores só andam por caminhos errados, só trilham por lugares que desagradam a Deus. Portanto, o justo se aparta, o justo se separa. Vamos ao terceiro aspecto. Também não se assenta à roda dos escarnecedores. Quer dizer que ele não se reúne com os zombadores, não frequenta lugares de moral duvidosa, não ocupa seu tempo com os malfeitores. 1 Tessalonicenses 5, 21, 22, a Escritura diz: examinai tudo, retende o bem e abstende-vos de toda a aparência do mal. Aleluia! Esta é, amados, uma regra áurea para identificar aquele que se santifica, para identificar aquele ou aquela que tem temor de Deus no seu coração, que não se deixa enganar, que não se deixa ludibriar, que não se deixa ser influenciado por conversas frívolas, por opiniões mundanas. Não, este homem, esta mulher, que é cheia de contentamento da salvação, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. E o que faz então? Se ele não faz nada disso, o que identifica de modo proativo aquele que é bem-aventurado? Vamos ler? É a parte 2, as ações dos justos e dos fiéis. Salmo 2, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor é o código de fé e de conduta. A lei do Senhor é observada em todo o tempo. A obediência à lei do Senhor lhe traz alegria. Salmo 119, verso 11, também muito conhecido, a Escritura diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Amados, então veja só, o Salmo ele começa com algumas afirmações de ordem negativa e logo apresenta ações de modo positivo ou proativa. Ele diz, de modo negativo, que não deve, o bem-aventurado, o justo, não deve andar com ímpios ou seguir no conselho dos ímpios.
não deve se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar com os escarnecedores. E o que ele faz então em lugar disso? O texto diz, em lugar disso tudo, antes, em vez disso, ele, o bem-aventurado, o justo, o homem e a mulher de Deus, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer então, amado irmão e irmã, que o que conduz, o que guia, o que orienta a vida do cristão salvo em Jesus Cristo não é o que dizem os pecadores, não é o que pensam os ímpios, nem o que professam os escarnecedores, mas aquilo que está na lei do Senhor. O texto diz, o justo, ele medita na lei do Senhor, de dia e de noite, não de vez em quando, não só no dia de culto, não só quando está na igreja, não só quando está sendo observado por alguém, mas o tempo todo. Aleluia! O justo é guiado e orientado pela lei do Senhor, pela palavra de Deus. Para mim e para você, o que vale, o que está revelado na palavra de Deus, é o que está escrito na palavra de Deus, não é o que pensa A ou o que pensa B, mas aquilo que diz as Escrituras. E o texto diz, é bem-aventurado, é mais do que feliz aquele que assim o faz. Aleluia. Vamos ao terceiro ponto de nossa reflexão. Quais são as bênçãos prometidas para esses justos? Salmo 1, verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Veja então o que significa. O justo conta com suprimento de água abundante. A colheita é superior às suas expectativas e recebe prosperidade espiritual e material. O Salmo 92, verso 13 e 14, que aparece na sua tela, diz assim, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos. Aleluia. Então, amado, querido irmão, prezada irmã, se nós queremos uma vida cristã vitoriosa, se desejamos uma vida cristã abençoada, nós precisamos largar de mão e abrir mão do conselho, da orientação, das palavras dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Não importa qual a autoridade que alguém possa ter na sociologia, na antropologia, na filosofia, na pedagogia ou qualquer outra área ou ciência de conhecimento e de formação acadêmica e intelectual. O que vale para nós, os cristãos, não é o conselho dos ímpios, não é o caminho dos pecadores, não é a roda dos escarnecedores, mas aquilo que diz a lei do Senhor, a palavra de Deus. E o salmista disse, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, porque ali não vai faltar água, não vai faltar irrigação. Aquela árvore, aquela planta, aleluia, não morrerá, porque haverá sempre água em abundância. E mais, o texto diz, ela dará o fruto na estação própria. Aleluia! Vai ser próspera. Não é uma árvore seca, não é uma árvore infrutífera, não é uma árvore que vai morrer, mas uma árvore que vive
e uma árvore que produz fruto. E o texto diz, e a sua folha não seca. Aleluia! Amado irmão e irmã, nesse momento em que nós vivemos de pandemia, e vivemos momento de crise econômica, vivemos momento de polarização política no país, vivemos um transtorno enorme em nossa sociedade, eu e você precisamos escolher, aleluia, o lado do qual nós vamos ficar. Ou ficamos com a palavra de Deus, com a lei do Senhor, e meditemos nela de dia e de noite, e seremos como árvore plantada junto ao ribeiro, produzindo fruto, cuja folha não seca, mesmo em meio ao caos, em meio à adversidade, nós vamos perseverar, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar, nós teremos vitória, nós seremos abençoados, haverá fartura de alegria, haverá cuidado divino para conosco, nós seremos, aleluia, guardados pelo Senhor o tempo todo, ou vamos escolher o caminho do ímpio, ou vamos escolher o caminho dos pecadores, ou vamos escolher andar com escarnecedores. Vamos ver o que diz a palavra? O fim reservado para os justos, os ímpios. Salmo 1, verso 4. Diz assim, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios. Porém o caminho dos ímpios, conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Bendito seja Deus. Veja só o contraste que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus diz, o justo que não anda, estou repetindo de modo proposital, o justo que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores, e que em lugar disso medita na palavra de Deus de dia e de noite, este justo é como uma planta junto a ribeiros. Prosperidade, vida, saúde, abundância. E aí o texto faz um contraste. Mas não é assim com o ímpio. Aleluia. Em lugar de prosperidade, eles serão, vamos ver o que disse lá o texto, serão espalhados como a palha inútil. São condenados no tribunal de Deus, separados, afastados do povo de Deus e destinados à perdição eterna. Veja o que diz Gálatas 6 e 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Aleluia. Veja então, meu amado irmão, minha prezada irmã, você que às vezes fica indignado, como eu fico também. Quantas vezes nós ficamos indignados diante da injustiça? Quantas vezes nós ficamos indignados quando o juízo é pervertido? Quantas vezes nós ficamos indignados quando o inocente é condenado e o culpado é absolvido? Quantas vezes nós ficamos indignados quando o mal triunfa? Quantas vezes ficamos indignados quando o erro prevalece? Quantas vezes ficamos indignados quando o ímpio prospera, quando o injusto leva vantagem? Mas a palavra de Deus nesta noite nos lembra que
no tempo determinado por Deus, os ímpios serão espalhados como palha seca que não serve para nada. Que no tempo determinado haverá um juízo divino para julgar as ações de todos os homens e mulheres na face da terra. O texto diz: o justo florescerá, mas o ímpio será espalhado como palha. A Escritura diz que o justo será abençoado, mas o ímpio será condenado. A Escritura diz, inclusive, que o ímpio não subsiste na congregação dos justos. Ele até pode ficar por ali um tempo ludibriando com falsa aparência de piedade, mas ele será exposto. Não há nada em oculto que um dia não venha a ser revelado. Não há nada escondido que um dia não seja pregoado aos quatro cantos, e nem há nada que esteja guardado em segredo que um dia não seja proclamado sobre os telhados. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos e amados irmãos, nos dias tão difíceis que nós vivemos em nossa sociedade, quando os nossos valores, os valores do cristianismo, quando a nossa fé é atacada, quando a nossa fé é insultada, quando o nosso temor ao Senhor é alvo de perseguição, de todos os lados, de todos os meios, de todas as formas, na educação, também com decretos, leis, com promulgação de leis, com decisões judiciais, tudo isso inquieta, mas a Escritura diz: bem-aventurado aquele que não cede, bem-aventurado aquele que não se entrega, bem-aventurado aquele que não se deixa comprar, bem-aventurado aquele que não se deixa vender, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. E mesmo que o mal triunfe, mesmo que a injustiça prevaleça, este homem, esta mulher, que está firmado na autoridade da palavra de Deus, é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Aleluia, dá o fruto no tempo certo, sua folha não seca. É guardado, é abençoado, é protegido pelo Senhor. Mas isso não vai acontecer com os ímpios. Os ímpios serão arrancados. Os ímpios serão espalhados. O juízo de Deus virá. E o nome do Senhor Deus há de ser glorificado. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos fazer a parte que nos cabe enquanto servos e servas de Deus. E qual é a nossa parte? Meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, ter os nossos passos conduzidos e orientados pela autoridade da palavra de Deus, sem nos importar com o que opinam os ímpios, os pecadores e os escarnecedores, porque no tempo apropriado de Deus, eles serão julgados e condenados. E nós, o povo de Deus, vamos perseverar, confiando no Senhor. Ele é o nosso único ajudador e só Ele é quem pode nos dar vitória. E antes de ler aqui com os irmãos o texto selecionado para a consideração final, eu quero lhe perguntar, meu amado irmão, minha prezada irmã, em nome de Jesus Cristo, como estamos conduzindo a nossa vida lá no meu ambiente de trabalho, lá onde eu estudo, lá junto da minha família, lá entre meus amigos, lá entre minha vizinhança? Será que nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite
e pautamos a nossa conduta pela palavra de Deus? Ou será que alguns de nós estão dando ouvidos ao conselho dos ímpios? Ou será que alguns de nós estamos nos detendo no caminho dos pecadores e trilhando o mesmo caminho que eles? Ou nos assentando à roda dos escarnecedores, influenciados negativamente pela inversão dos valores de uma sociedade corrompida pelo pecado? Que o Senhor Deus abençoe a minha e a sua vida, que nós tenhamos a graça, cada um de nós, de ter a vida pautada pela autoridade da palavra de Deus. E lembre-se da promessa que temos aqui no Salmo de número 1. Quem tem a sua vida pautada na palavra de Deus é como a árvore plantada junto de ribeiros. Dá o fruto no tempo certo e sua folha não seca. Isso quer dizer que Deus dá prosperidade. Deus vai guardar, Deus vai abençoar. Amém? Vamos então à nota de considerações finais, que é um versículo da palavra do Senhor de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14, que Jesus Cristo nos adverte. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Veja a advertência do Senhor Jesus. Entrai pela porta estreita. Outra versão diz, porfiai por entrar pela porta estreita. A palavra porfiar significa insistir, teimar. É uma palavra de exortação para o ânimo de continuarmos, de persistirmos, irmãos. Estreita é a porta, apertado é o caminho. Não é fácil, não é simples, mas nós temos um Senhor que nos ajuda, e Ele que nos sustenta, e a palavra do Senhor é categórica. Preste atenção nesse detalhe. Cristo deixou claramente dizendo, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Muitos. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. São poucos que entram por ela. E dentro destes poucos, Deus escolheu você. Destes poucos, Deus elegeu você. Destes poucos que andam pelo caminho apertado e que entraram pela porta estreita, estamos eu e você. E esse é o caminho que conduz à vida. Aleluia. Trilhemos por esse caminho, irmãos. Perseveremos nele. Continuemos nele. Que o Senhor Deus lhe guarde. Que o Senhor Deus lhe abençoe. Sua vida, seu lar, sua família. Esta palavra da parte de Deus para o meu e para o seu coração. É Deus nos chamando de volta para si. Amados irmãos e irmãs, é preciso despertar, é preciso se aproximar de Deus, é preciso estar bem próximo dEle. Escute esta palavra, receba esta palavra. Quem sabe por algum momento, por uma falta de vigilância, você começou a dar ouvidos ao conselho dos ímpios. Começou a andar pelo caminho dos pecadores e se assentar com os escarnecedores. Mas nesta noite Deus lhe chama de volta àquela comunhão primeira, aquele primeiro amor, em que não nos importa a opinião de terceiros, o que nos importa é agradar a Deus,
meditar na sua palavra e ter a vida pautada pela autoridade da palavra, ser guiado e orientado pelo Espírito Santo e nos manter na posição que Deus nos colocou, junto a ribeiros de águas, produzindo fruto, cuja folha não secam. Bendito seja o nome do Senhor. Porfiai, insistir, teimar em continuar por este caminho. Louvado seja Deus, que nos concede vitória. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui 2 pedidos de oração. O presbítero Edivaldo Maninho pede oração em seu favor e em favor da sua família. Também o presbítero Sueiro pede oração em favor de sua esposa, a irmã Jo. Ela internou para fazer uma cirurgia, mas a cirurgia não foi realizada em virtude de uma queda da pressão arterial da irmã Jo. A cirurgia está adiada. Então nós vamos orar para que Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a sua serva, opere um milagre, opere a cura e estabilize a sua pressão arterial. Amém? Nós vamos então orar e agradecer também ao Senhor mais uma vez pela vida da Ana Cláudia. Deus a abençoe. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, meditamos agora na Tua palavra, quando o Senhor diz que é bem-aventurado aquele que medita na Tua lei de dia e de noite, e que o Senhor vai julgar o ímpio, e que o Senhor vai separá-lo da congregação dos justos. Nós pedimos, ó Deus, apressa-te, ó Pai. Vivemos tempos conturbados, tempos difíceis, e nós pedimos que a Tua palavra se cumpra em nós, Senhor. Envia o Teu juízo sobre ímpios, sobre pecadores e escarnecedores. Envia o Teu juízo para que se convertam, para que se arrependam, para que saibam que Tu és Deus. Aleluia. E ajuda-nos a manter, ó Deus, a nossa obediência à Tua palavra. Agora intercedemos pelo presbítero Edivaldo e pela sua família. O Senhor sabe qual é a necessidade desta casa, deste lar. Intercedemos também pela vida da irmã Jo. Pai amado, regulariza a pressão arterial da Tua serva e opera na vida dela um milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Outra vez intercedemos pela vida do Altair, pela vida do pastor Wellington Bezerra da Costa, intercedemos pela vida da irmã Maria de Lourdes, intercedemos pela vida da Ana Cláudia, agradecidos a Ti, ó Deus, por mais um ano de vida concedido à Tua serva. Dá-nos agora uma noite abençoada e um sono restaurador, e guarda, Pai, cada lar, cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós queremos lhes convidar agora para os trabalhos da igreja. Amanhã é quinta-feira e nós temos oração, intercessão, às 6 da manhã. Temos uma equipe de intercessão, um grupo de irmãos e irmãs que se reúnem às 6 da manhã ali no templo sede e intercedem pela igreja, intercedem por nós. Também hoje à noite, daqui a pouco, às 22 horas, nós teremos reunião de oração com as irmãs. As irmãs iniciaram uma nova campanha na segunda-feira, segunda, terça, hoje quarta, amanhã quinta e também na sexta-feira, às 22 horas, as irmãs estão orando e online e todas estão convidadas a participarem. No dia de sábado nós teremos consagração às 7 horas da manhã com o departamento de músicos e logo depois os músicos também farão o seu ensaio. E no sábado, nós teremos às 19 horas o culto de mocidade, transmitido online. E ainda, no domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas online, e o culto público às 19 horas, que será presencial com transmissão online. Esses são os trabalhos para esta semana e desejamos que a bênção de Deus esteja sobre o seu lar e sobre a sua família. Nós vamos agora, juntos, proclamar o lema da igreja e em seguida impetrar a bênção apostólica, agradecidos pela companhia de todos. Adoração, milagres e salvação. 2021.
ano da intercessão, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e os que creem de um comigo. Amém. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos.